A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, irmão em Cristo, irmã em Cristo, de outra denominação, de outro ministério, a paz do Senhor para você de outra religião, a paz do Senhor para você que não tem religião. Vamos juntos aprender em mensagens curtas e cruciais. É a terceira mensagem desse projeto. 1 Samuel 21, do 10 ao 13. 1 Samuel 21, 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Ax, rei de Gate. O tema desta mensagem: não deixe o medo te amedrontar ao ponto de te paralisar. Primeiramente, analisando o que significa coragem. Coragem não é ausência de medo, e sim domínio do medo e resistência ao medo. E o que é o medo? O medo não é um sentimento. O medo é um espírito que provoca um sentimento. Frase esta de Joyce Meyer, pregadora, pastora renomada no mundo inteiro. Eu gostei muito dessa abordagem dela. E o que nós vemos aqui, nesse texto, é Davi fugindo de Saul porque estava com medo de Saul. Agora preste atenção em algo muito interessante. O homem, ele é muito complicado, inconstante, volúvel, instável. Sabe por quê? Este mesmo Davi, que aqui nesse texto está com medo de Saul, lá no passado, lá atrás, não teve medo de um urso. Este mesmo Davi, que aqui nesse texto está com medo de Saul, lá no passado, lá atrás, não teve medo de um leão. Este mesmo Davi, que aqui nesse texto, eu repito, está com medo de Saul, lá no passado, lá atrás, não teve medo de encarar o gigante Golias. Dá para entender isso? Só Deus para entender o homem. Só Deus para dar um diagnóstico do homem. Só Deus para prescrutar o homem. O homem é confuso. O homem muitas das vezes não entende, não compreende o propósito de Deus. O homem muitas das vezes fica vulnerável. E aqui nós podemos perceber que às vezes nós vencemos gigantes, grandes batalhas. Nós descemos até o vale da sombra da morte e vencemos grandes desafios. Mas de repente nos prostramos diante de um anão, diante de um pigmeu. Vamos dizer assim. Porque quem é Saul em relação ao gigante Golias? Quem é Saul em relação a um urso, em relação a um leão? Ele é insignificante. Mas aqui agora nós vemos Davi, que venceu grandes batalhas, grandes adversários furiosos, se prostra e se rende diante de Saul, que em relação aos outros gigantes que ele encarou, é pigmeu, é anão. Davi já tinha vencido vales profundos, batalhas enormes, desertos que em sua mente eram intermináveis. Mas agora ele se prostra diante do pigmeu, do anão, Saul. O que eu aprendo aqui? Da maioria das vezes nós fazemos tempestade em um copo de água. Porque o que está acontecendo aqui é que Davi está fazendo tempestade em um copo de água. Se ele já venceu o urso, já venceu o leão, já venceu o gigante, por que Saul, que seria tão insignificante, que seria um pigmeu e um anão, está fazendo tanto barulho na vida dele, está deixando ele desesperado? Ele está fazendo tempestade em um copo de água. Lembra que Jesus caminha sobre as águas e vai de encontro aos discípulos que estão sobre uma grande tempestade? Quando Jesus chega até eles, eles estão atemorizados, assombrados, olham para Jesus, não conhecem Jesus, confundem a Jesus com um fantasma. E o que Jesus diz para eles? Não tenhais medo, sou eu. A primeira tempestade que Jesus acalmou foi a tempestade que estava acontecendo no interior dos discípulos, dentro deles, para depois acalmar a tempestade que estava acontecendo fora. Na maioria das vezes, nós fazemos tempestade em um copo de água, porque Jesus está sempre no controle, nos direcionando. Ele está sempre nos avaliando, está sempre por perto. E nós esquecemos que já vencemos batalhas maiores, gigantes maiores.
E muitas das vezes o que está acontecendo em nossas vidas é menor do que já aconteceu lá no passado. E se lá no passado eu venci algo maior, porque algo menor e insignificante está me vencendo agora. Está fazendo me prostrar agora. Pare de fugir do gigante Saul. Lembre-se, você já venceu gigantes Golias maiores. A vitória vai ser sua no final. O que mais aprendemos aqui? 1 Samuel 21, 11. Porém os criados de Ax lhe disseram, não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças? Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Preste muita atenção que os criados de Ax, do rei Ax, eles de alguma forma, por não estarem vivendo o cenário de dor que estava vivendo Davi, eles conseguem enxergar o grande potencial de Davi, a grandeza de Davi e principalmente o futuro de Davi. Porque eles dizem, não é este Davi o rei da terra? Enquanto Davi, quem sabe, estava se sentindo frustrado, decepcionado e até sem direção, estava se sentindo derrotado, não conseguia enxergar o teu potencial, a tua grandeza e o teu futuro. Porque a dor e o processo tiram a nossa visão daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. O que nós estamos passando nesse presente momento aqui na terra, as frustrações que nós temos, as decepções, as angústias em meio ao processo, tiram a nossa visão da promessa que Deus nos fez. E quem está de fora, muitas das vezes vê melhor, enxerga melhor quem nós somos. Foi isso que aconteceu aqui. Os criados do rei Gate conseguiram ver a grandeza, o potencial e o futuro de Davi. E ele não estava conseguindo ver isso em meio ao processo de dor. O que nós aprendemos aqui? Às vezes, os nossos inimigos, aqueles que oram contra a nossa vida, aqueles que não querem a nossa vitória, aqueles que querem ver a nossa ruína, em meio ao nosso processo de dor, em que muitas das vezes nos sentimos frustrados e sem direção, eles sabem que no final vai dar tudo certo. Eles sabem que no final nós vamos reinar. Eles sabem que no final a vitória é nossa. Foi isso que os servos do rei Gate viram em Davi. Força, potencial, brilho. Viram ele como o rei da terra. O que nós aprendemos mais aqui? É que muitas das vezes também, aqueles que estão de fora, que não querem ver a nossa vitória, conseguem ver muito mais o projeto de Deus se desenhando em nossa vida em meio ao processo de dor do que nós mesmos. O processo que você está passando não define quem você é. Você pode estar assim, mas você não é assim, dizia em suas ministrações lá em 2000 e pouquinho, pastor Marcos Feliciano. O que mais que nós aprendemos aqui? 1 Samuel 21, 12. Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Ax, rei de Gate. Davi já estava com medo, fugindo de Saul. Agora, quando ele ouve essas palavras dos servos do rei de Gate, ele fica mais atemorizado. Porque as palavras foram de exaltação. Não é esse Davi, o rei da terra. Não é esse de quem diziam, Saul venceu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Eram palavras que o exaltavam, mas ao mesmo tempo poderiam o prejudicar, porque ele estava em território filisteu. Ele tinha derrotado Golias, o filisteu. Ele está no território dos parentes do gigante Golias. Então ele pensou, meu Deus, agora o rei de Gate está sabendo que eu derrotei Golias, ele vai querer me matar. Ele vai querer tirar a minha vida. Então o medo aumentou, multiplicou. E o que nós aprendemos aqui? Muitas das vezes ficamos desesperados como Davi, tomamos direções erradas, tomamos direção sem pedir orientação de Deus, invadimos territórios estranhos, porque não estamos suportando a dor, o processo, a prova. E aí, o que acontece?
o nosso medo aumenta, multiplica. Às vezes pedimos para sair da prova, sair do vale, sair do deserto. Pedimos para Deus tirar o processo e às vezes Deus alivia e até saímos do vale, do processo. Mas aí nós vamos entrar em outra provação, porque a vida é assim, vamos ter muitas vitórias aqui, mas antes das vitórias sempre vão vir as provações para ajustar o nosso caráter. E aí nós entramos em outra provação e pensamos assim, poxa vida, nessa provação que eu estou passando, eu estou sentindo mais medo, meu medo multiplicou, meu medo aumentou. Aquela provação que eu estava, parece que eu estava sentindo menos medo. Meu medo não tinha multiplicado, mas nessa provação que eu entrei, saindo daquela, eu estou sentindo mais medo. Meu medo está multiplicando, sabe por quê? Porque você não foi ajustado o suficiente naquela provação a qual você pediu para sair. Seu caráter não foi totalmente forjado, aí você entra em outra provação que você não estava preparado. O medo vai aumentar, multiplicar e continuar. Em vez de você sentir confiança em Deus, firmeza, e prosseguir evoluindo e amadurecendo, o medo aumenta e multiplica. Davi já estava com medo de Saul. Ele sai sem orar, vai para outro território, sente mais medo. O medo multiplica. Não adianta fugir do processo. Não adianta fugir da dor. Não adianta fugir desse cenário tão complicado. Deus quer aperfeiçoar o teu caráter e o meu. Deus quer nos ajustar, para que nós venhamos mudar de nível, de patamar, de degrau, mas passar amadurecido, crescido. Será que se Davi tivesse orado a Deus e pedido uma direção, ou será que se Davi tivesse resistido um pouco mais ali ao medo e a Saul, não seria melhor? Se ele tivesse orado e pedido a direção, quem sabe Deus teria direcionado ele em um outro território e lá pelo menos o seu medo não seria multiplicado, não seria aumentado. Ele poderia ter feito isso. Lembra, para terminar já aqui, de Ruth capítulo 1? Elimeleque está passando por uma provação, um processo de fome na terra. Havia fome em Belém, a casa de pão. E ele, sem orar, sem pedir direção, pega Noemi, sua esposa, Malion e Quilion, seus filhos, vai para as terras de Moab peregrinar. Chegando lá, ele morre. Morre Quilion e Malion, seus filhos. E Noemi fica viúva. Tudo porque saiu do processo. Tudo porque saiu de um cenário de dor sem orar, sem buscar a direção. Então, você que está vivendo um processo de dor, está na crise, aguarda mais um pouco, ora, consagra a vida. Vai ouvindo a voz de Deus, não saia do cenário de dor sem a direção de Deus. O teu medo pode aumentar, pode multiplicar. E você, muitas das vezes, pode até morrer espiritualmente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.